que é advogada conciliadora aqui de Botucatu. Tem muita história para contar, muitas orientações para nos passar também a respeito das mais diversas situações já enfrentadas ao longo de anos de carreira, né, doutor? Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à Estação Notícia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da programação Estação Tem Notícias. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite, poder falar um pouquinho para a população sobre os métodos adequados de solução de conflito, que é tão importante a gente esclarecer isso, esse serviço que está à disposição aí de toda a população, oferecido pelos Tribunais de Justiça, através aqui em Botucatu da Câmara Privada CBMAC, né, que é a Câmara Brasileira de Conciliação e Mediação, e que está à disposição da população por preços bem reduzidos, com baixo custo, ou seja, as pessoas podendo resolver aí seus conflitos de forma muito rápida, no prazo máximo aí de 30 dias, rapidinho, e tem isso aí disponível. Então vamos explicar um pouquinho como as pessoas têm acesso, Kleber. Legal, a gente já começa, já tem uma primeira participação aqui pelo WhatsApp, doutor, do Major Semensati. Ô, Major não, do Coronel Semensati, do Tenente Coronel Semensati. Boa tarde, querido. Ele mandou, fizemos uma campanha juntos em prol da defesa das mulheres, que foi muito legal, parabéns, e mandando um abraço para a senhora. Um forte abraço para o senhor também, foi maravilhoso, e conte sempre comigo. Doutora, vamos lá, né? Advogada conciliadora, a gente imagina, né, o tanto de imbróglio, o tanto de paciência e principalmente de muita conversa, né, para poder tratar de diversos assuntos, para a gente poder explicar um pouco, né, para quem nos acompanha ao vivo, nessa terça-feira, na edição 122 do Estação Notícia, principal papel, né, de uma advogada conciliadora, porque parece que na termologia é uma coisa muito simples. É fácil, ela tá lá para conciliar. Tá bom, legal, né? Mas o que é essa conciliação entre as partes envolvidas? Em quais tipos de situação que a senhora é chamada para poder, vamos falar assim, dar uma apaziguada nos ânimos aí? Vamos lá, Kleber, vamos explicar um pouquinho então para a população poder entender o que seria a conciliação, a mediação, né? Então, para começar do início, para poder ter uma noção bem aberta. Então, seria a oportunidade que o Poder Judiciário oferece às partes de resolverem sozinhas os seus conflitos através da figura de um conciliador, que é um facilitador, que é uma pessoa cadastrada, preparada tecnicamente pelo Tribunal de Justiça para que possa desenvolver essa atividade. Ele vai facilitar, vai conduzir as partes a tentarem chegar sozinhas à solução dos seus próprios conflitos. Isso é muito benéfico, sim. Por quê? Porque é o jogo do ganha-ganha. A gente vai conduzir de uma forma que um lado vai ceder um pouco, o outro lado vai ceder outro pouco, e assim chegaremos a um ponto que fique bom para os dois lados, fazendo com que os dois lados saiam ganhando e tenham seus problemas resolvidos em um curto período de tempo, evitando bater nos corredores dos fóruns e percorrer aí por um longo período, às vezes anos, né, um processo judicial. Se a pessoa permite chegar até os corredores do fórum, porque é uma faculdade, a pessoa de repente não está disponível para fazer acordo naquele momento, e é um direito que a pessoa tem e precisa ser respeitada, aí a gente costuma dizer que é um jogo do ganha e perde, porque é um terceiro que irá julgar. Eles não serão mais os juízes da própria situação, porque quando eles decidem, quando eles têm a oportunidade de sentarem ao lado um do outro, eles podem resolver da forma que melhor lhe cabem, melhor de direito que entendem naquele momento. Eles são os juízes, sim, do próprio caso, diferentemente de quando vai-se para um processo que tramita aos corredores do fórum, na justiça comum, aonde um terceiro vai julgar e nem sempre atende às necessidades reais de todos ali. Embora o juiz sempre muito bem capacitado, né, respeitando a legislação, mas às vezes intrinsecamente não está atendendo uma necessidade de todos, tá certo? E doutora, qualquer situação, ela é passível de estar nessa questão da conciliação, ou são casos específicos, determinadas situações, determinadas histórias, seja envolvendo dinheiro, briga, enfim, né? Em qual momento ou em qual caso
que a pessoa pode procurar essa conciliação? Isso, Kleber. Olha, hoje o Tribunal de Justiça nos abre uma grande gama, uma grande leque aí de podermos estar fazendo essas conciliações. Muito corriqueiros, pensão alimentícia, exoneração de pensão, ou seja, parar de pagar pensão, divórcio, compartilha de bens. Ah, Maria Flávia, mas e se tiver envolvendo 1 milhão em bens, teoricamente, ali no divórcio? Posso? Pode. Ah, não tem bens? Pode? Pode. Então, independente do valor dos bens, hoje o Tribunal de Justiça nos permite fazer, inclusive, inventários com a presença de menor, desde que tenha um responsável presente, tá certo? Modificação de guarda. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer de colocar para a população é que muitas vezes uma das partes acaba se separando e vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos, ou seja, está em território internacional. A CBMAC tem autorização para fazer conciliações de forma internacional? Sim, nós temos. Isso tudo é feito de forma virtual, em uma semana praticamente se resolve tudo. Através de e-mail, as pessoas mandam todas as documentações, formaliza-se o termo, assina-se o termo e faz-se uma audiência de conciliação, onde será submetido à homologação judicial. Quando falo homologação, digo sentença, tá? Então, tudo que é feito através da conciliação, existe uma sentença, existe um processo judicial assinado por um juiz, tá? Não fica solto, não fica aberto. Você colocou questões de vizinhança, pode? Pode. No caso do divórcio, a mulher está lá nos Estados Unidos, ela pode mudar o nome? Pode mudar o nome, o que é uma grande benefício. Imagina a pessoa ter que sair de lá para vir até aqui para resolver todas essas questões. O pai dela faleceu, está lá nos Estados Unidos, ela consegue resolver aqui a questão do inventário? Consegue. Então, tudo é possível ser resolvido sem a pessoa precisar sair de lá. Só para quem está fora do país? Não. Então, é atendido de forma internacional e nacional. Se a pessoa está no Rio Grande do Sul e a outra está no Rio Grande do Norte, é possível? É possível. Então, não se limita à cidade de Botucatu. Pode-se fazer o acordo, seja a outra parte, aonde quer que esteja. Porque, às vezes, você tem um conflito, você está aqui em Botucatu, mas a outra parte que faz parte dessa situação conflitante está em outro estado. Então a pessoa às vezes tem preocupação, como é que eu vou resolver isso? Então é fácil de resolver, Kleber. Bacana. E um serviço como esse, a minha visão que eu tenho desse serviço, como leigo e pessoa comum, daí a doutora pode explicar melhor, né? Para mim, assim, eu enxergo como um escritório fora do fórum, na verdade, Exato. Um braço fora do fórum, onde você vai lá, ao invés de você entrar com aquele processo, toda aquela papelada, aquele processo um pouco mais talvez moroso até, né? Porque são muitos processos no fórum. Como você já tem um acordo, já existe um acordo entre as partes, isso vai ser de uma maneira mais ágil. Vamos colocar aqui um exemplo de guarda, por exemplo. Isso. Né? Se você for para o fórum, dependendo da situação, você vai ter que ter um trâmite mais demorado, complicado. Passar por psicólogo, assistente social, vai ter que ter a criança, o adolescente vai passar por muitas sessões, né? Aí a pessoa que convive vai ser ouvida, a outra ser ouvida, aquela situação toda. É muito importante essa sua colocação, Cristiano, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Isso. Que não existe a produção de provas ali. Sim. Isso é muito importante. Quando a gente está numa sessão de conciliação, numa audiência de conciliação, esse momento não cabe produção de provas. Então, por exemplo, se tem um conflito num contrato de locação, vamos pegar isso por exemplo, tá? Não tem que produzir provas, não precisa me apresentar o contrato, não precisa mostrar que teve problema no encanamento, se tem conta de água, luz em atraso. Ali é a vontade das partes em compor. Lógico que cada qual, quando chega para uma mesa de conciliação, já sabe das dívidas, já tem noção do que está acontecendo dentro do conflito. Então elas podem compor e dispor como bem entendem. Não há produção de provas e isso encurta muito esse processo, tá certo? E também agora, tem o advogado, né? Vou falar do advogado. Que vai já com esse acordo, meio que Vou falar pronto do já, né? Não vai ter uma discussão lá na hora, vamos dizer assim, um bate-boca ali. Vou falar do advogado só para encerrar. Então não tem a produção de provas, é que você citou, de repente, a parte ser ouvida, de ter assistência social, só para ficar um esclarecimento, para não deixar isso no ar, porque é muito importante no que você tocou. Quando existem menores envolvidos na conciliação, por exemplo, uma modificação de guarda, uma pensão alimentícia, o MP, ou seja,
seja Ministério Público, ele é sempre ouvido, tá? Então é tudo feito dentro de uma lisura e de um rigor de um processo judicial, tá certo? Não é porque está sendo feito fora do fórum de uma forma rápida, porque é rápido, porque todo aquele processo judicial, que nós teríamos de ingressar com uma petição inicial, contestação, não tem. Então encurta tudo. Então a sentença que sai ali no prazo máximo de 30 dias, todo esse processo, outro ponto importante, ela é irrecorrível, não cabe recurso. Então é muito importante que o conciliador seja muito bem capacitado, explique para as partes que aquilo que está sendo firmado não cabe recurso, tá certo? A figura do advogado, nós não temos a obrigatoriedade. Os advogados são sempre muito bem-vindos, sempre prestando todo o suporte jurídico à conciliação. Nós procuramos sempre enaltecer a presença deles e as portas estão sempre abertas. Mas eu não posso omitir que não é obrigatória a presença, tá certo? Eu vi caso já que passou por lá, que por conta de ter o advogado até facilitou a questão, são muitos detalhes, né? Então o caso já foi, vamos dizer assim, bem encaminhado. Isso. E chegou na hora, ele já teve uma decisão. Com tudo certinho. Né? A presença dos advogados é sempre muito bem-vinda. Quando tem a presença dos advogados, as partes muitas vezes não precisam nem participar da audiência de conciliação, porque os advogados eles têm poderes para transigir, ou seja, eles podem estar representando ali, e isso facilita muito às vezes para as partes que não querem se encontrar, principalmente em divórcio. Doutora, um ponto extremamente importante, né, que eu faço questão aqui de reforçar, não é porque a audiência de conciliação ela é mais curta e não tem os mesmos trâmites de uma audiência no tribunal, no fórum, que ela não é válida. Exato. Né? O que foi firmado ali, caso as partes tenham chegado a um acordo, o que foi determinado ali, ele tem que ser cumprido. Exato. O que acontece quando a pessoa sai dali e fala, não, foi só conciliação ou porque ela não cumpre? Muito Acho que é importante importante deixar isso para as pessoas também, né? E pergunta importantíssima, Kleber, porque o que é decidido numa sessão de conciliação, ela tem duas alternativas, uma sessão de conciliação. Ela pode ser frutífera, ou seja, deu frutos, deu acordo, ela pode ser infrutífera, não deu acordo, não deu frutos. No caso dela dar acordo, dar frutos, é importante que as partes estejam cientes que o que foi assinado não cabe recurso, ou seja, todo aquele processo que teria pelo fórum, ele foi encurtadinho ali naquele pedacinho que a gente está fazendo. Isso é muito bom? Sim, porque as pessoas têm os seus conflitos resolvidos e isso é uma grande benefício, porque é uma economia financeira, é uma economia processual e é uma economia principalmente emocional, porque as partes, quando estão envolvidas num conflito, elas estão desgastadas, muitas vezes até desenvolvem doenças em razão daquele conflito. Então é importante que se entendam que aquilo já não tem mais recurso. E o que acontece se a pessoa vier a descumprir o que foi pactuado naquele termo de acordo? A outra parte que está sendo lesada, que não está tendo o contrato cumprido, ela pode executar. Ou seja, todo um processo, quando a gente tem um processo judicial que chega ao final e aí a outra parte não cumpre, o que a gente faz? Vamos executar. É exatamente isso. Só que não teve todo aquele processo. Curtinho assim, pequenininho. Terminou ali, tal, não cumpriu, executa. Importante que na mesa de conciliação a gente conduza bem as partes. Por exemplo, estamos tentando fazer um acordo numa escola de inglês onde ficaram dívidas de um aluno, tá? Deixou aí R$1.000 em aberto. E aí na tentativa de conciliação faz-se a proposta de 10 parcelas de R$100, né? É muito importante, exatamente pelo fato de não caber recurso, que o conciliador explique muito bem à parte pagadora que vai estar pagando, que ela tenha condições de arcar com aquele valor de parcela por mês. Caso ela não possa, deixe que aquilo não vai interferir no leite, no pão do filho, porque senão ele vai acabar assumindo um compromisso que vai enrolar ainda mais a vida dele, porque além dos 1.000 que ele já está devendo, vai incidir multa e vai antecipar as parcelas vincendas, caso ele não cumpra uma das parcelas. Então é importante deixar muito claro que precisa cumprir certinho. Há casos de tentativa de acordo do próprio acordo, doutora? A senhora citou um exemplo aí que eu imagino que seja comum, né? Até a questão seja de escola de inglês,
questões envolvendo dívidas. Isso. Né? Eu imagino que bancos, as partes, as partes devam sentar para tentar renegociar a dívida. Sim. É estipulado lá um valor, né? Se a pessoa deve 10, ficou por 8, acertam as parcelas, as partes concordam, ok. Passado um tempo, uma das partes pode enfrentar um problema de desemprego, de uma outra crise. É possível que as partes depois se acertam e que isso volte novamente aí para essa audiência de conciliação para rever esse acordo? Na verdade, ali caberia a execução, né? Mas se a outra parte que está envolvida entende que pode ser feita uma renegociação, ok, tem que estar todo mundo de acordo. Os dois lados têm que querer a todo momento, né? A gente não consegue fazer quando um lado só quer. É muito difícil isso acontecer, porque a parte quer executar para receber. Até porque já houve esse primeiro acordo, essa primeira conversa, né, Exato, doutor? Kleber. Eu imagino, doutor, e aí a senhora me corrige, né? Porque principalmente nesse momento que nós vivemos de pandemia, muitas situações devam ter vindo à tona, né? Questões de brigas familiares, muito. Essa própria questão de dívidas, né, de bancos com clientes ou de próprios prestadores de serviço. Realmente nesse momento aumentou ou não, doutora? Muito, muito. A busca está sendo muito grande. É algo que nós temos procurado difundir perante a sociedade, não só aqui em Botucatu, mas em todo e qualquer canto, não só do Brasil, como fora também no exterior, porque é uma benéfice que as partes têm de tentarem resolver de forma rápida os conflitos que tanto afligem. E isso é muito rápido, como eu disse para você ali atrás. O prazo máximo é de 30 dias para estar com uma sentença, com tudo resolvido, com a modificação de guarda, com a pensão alimentícia, com a exoneração da pensão, com a mudança do nome, com a divisão dos bens, principalmente divórcio, porque as partes estão em momentos que não estão mais aguentando, muitas vezes, não se suportando mais. Então é tudo muito rápido mesmo. A gente fala prazo de 30 dias, mas costuma sair uma semana. 8 dias aí já estão saindo as sentenças. É bacana. E a minha dúvida também, doutor, é o seguinte, não sei se eu não peguei essa informação. Pois não. Mas, por exemplo, há processo novo, ou vai se fazer um acordo de um caso que não foi ainda para o fórum. Certo. Ou se eu já estou com um processo lá, eu posso fazer o caminho inverso, trazer para a conciliação e falar, eu não quero mais o trâmite lá. Eu tenho como fazer isso também? Com certeza, Kleber. A qualquer momento, o Tribunal de Justiça permite que as partes possam fazer acordo entre si. Se está antes de ingressar com o processo, ela tem uma benéfice maior. Qual seria essa benéfice? Eu não sei se vocês já passaram, todo mundo já passou por algum processo judicial, né, inerente, mas a gente sempre tem recolhimento de custas, guias, que isso gera despesa para as pessoas, né? Então, quando é pré-processual, não tem essas despesas. Então, já é aí uma economia. E a senhora citou a questão emocional, é encheção de saco também, né? É um tempo maldito que você fica atrás disso. Exato. E a economia financeira também, né? Emocional, financeira, processual, tudo. Então, ela tem essa benefício se ela fizer de forma pré-processual. E processual, como você está questionando, já tem um processo instalado, já tem um advogado no processo. Ela pode pedir para o advogado procurar a CBMAC para fazer o acordo, tentativa de acordo com a parte contrária, a qualquer momento. Até que nos próprios despachos dos juízes aqui da cidade, eles colocam a CBMAC como a opção para a tentativa de acordo entre as partes. Em qualquer fase do processo, nós estamos à disposição. Isso é muito importante. Dando o acordo, homologação, não dando um acordo, segue o feito. Como é legal a gente esclarecer essas dúvidas, né, Cris? Porque a gente sempre ouve falar, né, que a justiça vai ser feita, mas infelizmente não é no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Exato. Né? E com essa questão da conciliação é possível, né? Você antecipar uma decisão, evitar conflitos maiores. A gente sempre ouviu alguns ditados, né, doutor? Não sei se a senhora já ouviu também. É melhor, muitas vezes, um péssimo acordo do que uma ótima briga. Exato. Né? Por tudo isso que vai se arrastando, vai desgastando. Eu tenho um exemplo, não sei se nós temos tempo, eu tenho um exemplo muito real disso. Temos tempo? Temos sim, doutor. Então é rapidinho. Eu tive uma situação de um divórcio onde nitidamente o marido, ele estava querendo ficar com uma parte maior dos bens. E eu percebendo que ela estava concordando com aquilo e me afligia um pouco de perceber se ela realmente estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela poderia estar compondo daquela forma, né? Porque era um acordo entre eles. Sim. Se ele quisesse ficar com 70% e ela 30%,
ok. E aquilo eu chamei ela para o Caucus. Caucus é uma reunião privada que a gente pode oferecer para as duas partes de igual tempo, né? E numa reunião privada eu a chamei e perguntando, né, questionando se ela estava entendendo sobre o que estava sendo formalizado. E ela me respondeu da seguinte forma: eu estou com câncer em fase terminal. Eu não tenho tempo de um processo judicial. Eu preciso usufruir desse dinheiro agora. Eu quero viajar, meu sonho é viajar com a minha filha para Disney. Então era uma situação muito difícil e eu percebi que pelo posicionamento da outra parte ali na mesa, ela teria grande dificuldade no processo judicial. Isso realmente se arrastaria por um longo tempo. E então, quando ela disse aquilo, eu entendi que para ela, naquele momento, a melhor decisão era ficar com 30%. Coisa que talvez se corresse um processo judicial, o juiz não fosse saber desses detalhes. Não é mesmo? Ele ia julgar que metade. E não saberia dessa necessidade. E por isso ela aceitou e viveu os últimos dias muito felizes. Então essa é a grande benéfice da conciliação. Você poder ser o juiz, como eu disse no começo, da sua própria vida, do seu próprio conflito, saber o que é melhor para você naquele momento de vida. São informações, né, que a gente passa para que todos fiquem ligadinhos sempre e tenham, né, toda a orientação necessária para tomar a melhor decisão que você achar sempre, né? São 5h35, Estação Notícia vai fazer mais uma rápida parada pra gente poder tomar uma água aqui, tomar um café também. E na volta a gente vai continuar esse bate-papo com mais informações, mais orientações. A gente tá recebendo aqui na edição número 122 do Estação Notícia a doutora Maria Flávia Maiello Ferreira, que é advogada conciliadora, dando uma aula pra gente aqui, trazendo todos os detalhes a respeito de como funciona essa reunião, né? Essa audiência de conciliação envolvendo as partes, independente do assunto pendente a ser resolvido aí. O intervalo é rápido, não saia daí, a gente volta já, hein? Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Só nas telas da Usina Multimídia você leva a sua marca para mais de 40 mil pessoas por dia. Isso mesmo, são mais de 25 TVs espalhadas em diferentes pontos de Botucatu e São Manuel. Pontos com um grande fluxo de pessoas, onde a sua propaganda é vista, longe da correria e do estresse. E claro, com a atenção máxima que ela merece. Academias, clubes, salões de beleza, elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie! Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Esteticar,
Seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5h39, estamos de volta com a edição número 122 do Estação Notícia, ao vivo, através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você participa aqui do Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Tá no cantinho da tela aqui para você, ó. 991630000. A gente está recebendo hoje aqui a doutora Maria Flávia Maiello Ferreira, advogada conciliadora, está contando um pouco a respeito desse trabalho, como é desenvolvida a audiência de conciliação. E a gente tem uma dúvida também, doutora, por exemplo, eu e o Cristiano entramos num atrito, né? Vamos ter que resolver as nossas pendências na justiça. Como que funciona para a gente buscar essa audiência de conciliação, né? Tem que ter algum advogado que faça essa orientação ou que dê entrada, vamos falar assim, nesse processo para que a gente possa resolver na conciliação? As duas partes têm que querer, ou eu, por exemplo, eu tenho um problema, eu posso buscar esse contato direto com as pessoas que fazem parte de toda essa questão aí da conciliação. Como é que funciona esse trâmite, esse caminho para as pessoas saberem como seguir tudo isso? Só fazendo uma pequena correção, eu sou advogada, tenho OAB, trabalhei por um tempo como advogada, mas hoje eu não estou militando mais como advogada, atuo apenas como conciliadora judicial, presto serviços na Câmara CBMAC, da qual eu sou presidente, e também no Sejus, que está aí na SECOM, que é o Centro de Conciliação do Juizado Federal. Hoje eu não milito mais como advogada, é importante para não dar problema com o Código de Ética dos Advogados. Desculpa, não, só apenas imagina, fazendo um esclarecimento. Vamos dizer que vocês queiram dissolver, né, essa sociedade aqui. A gente pode fazer essa dissolução sem problema algum. Vocês podem procurar a CBMAC através de um advogado, se assim entenderem, ou podem procurar por si só. Não há necessidade de advogado para a gente formalizar o acordo entre as partes. Você perguntou se ambos precisam querer. Sim, ninguém é obrigado a fazer conciliação. Os dois lados têm que querer. Por isso a figura do conciliador, que é um facilitador, que possui ferramentas para poder conduzir essa sessão. Muitas vezes as partes não chegam já com acordo, tá? Já não estão. Às vezes você quer, mas o Cristiano, por exemplo, não quer. Você pode me procurar e eu vou convidar o Cristiano para que se dirija até a CBMAC em dia e hora marcado, estipulado entre nós, para uma tentativa de conciliação. Aonde nessa mesa, porque muitos acordos não chegam feitos, tá? Então aí nessa mesa, a gente através de técnicas, nós vamos tentar mostrar para vocês quais são os benefícios desse acordo, tentar fazer com que você enxergue, porque a gente coloca, tem algumas técnicas que são interessantes, a gente usa a mesa redonda, por quê? Para que vocês não fiquem de frente um para o outro, para que fiquem lado a lado, para que um se coloque no lugar do outro, porque quando as pessoas ficam de frente, elas se entestam. É o embate, né? É o embate, olhar é o mesmo. confronto do olhar, né? Isso é muito forte. E quando nós estamos lado a lado, eu tento fazer com que você está enxergando 6, mostrar para você que ele está enxergando 9, com que você consiga ver o conflito do lado que ele está e ele vice-versa. Assim a gente consegue chegar num ponto que fique melhor para os dois, inclusive financeiramente, que muitas vezes o que pega mesmo é o valor econômico mesmo, né, daquela dissolução. E aí no caso, por exemplo, né, qualquer pessoa que queira entrar em contato com essa audiência de conciliação, resolver, né, com a outra parte envolvida, endereço.
né? Ah, sim. Câmara CBMAC, né? Câmara brasileira, não é mais botucatuense, brasileira de conciliação, mediação e arbitragem. Nós estamos instalados, a nossa sede é na Avenida Vital Brasil, 1060, sala 302. Atendemos com horário marcado, personalizado, a pessoa vai ter toda uma atenção só para ela. As sessões custam R$100, independente do valor dos bens envolvidos. Quando são imobiliárias ou algumas cobranças, a gente faz pacotes nesses preços, porque aí é mutirão de conciliação, né? Então a gente consegue fazer ajustes. Tem o telefone de contato para toda e qualquer dúvida, que é o 14997453045. Estou sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. E a gente sempre chama a parte contrária aí para uma tentativa de solução desses conflitos, e muitas vezes a gente consegue, mais de 90%, trazendo a paz emocional e financeira aí para todos os lados, né? A gente tem Facebook, também o Instagram, é só nos seguirem lá. Vai ser um prazer estar sempre podendo atender a população de Botucatu e visando sempre um bom atendimento, não só a população de Botucatu, mas de toda a região aí, de todo o território, mas pensando em Botucatu, que é a nossa terrinha aqui, né? Eu comentava aqui nos bastidores com o Kleber, com o Cristiano, nós teremos novidades aí, tentando levar a justiça mais perto de vocês, população de Botucatu. Em breve teremos novidades, espero voltar aqui e poder contar um pouquinho para vocês do acesso ainda mais fácil. Hoje vocês têm esse acesso através do WhatsApp, indo direto à sede, através do e-mail, que é contato@câmaracbmac.com.br, e também as redes sociais. Mas também teremos aí essas oportunidades de estar indo mais perto do cidadão, porque esse serviço de conciliação está sendo disponibilizado através das câmaras privadas cadastradas no Tribunal de Justiça, como a CBMAC. Está sendo disponibilizado pelos tribunais exatamente para facilitar a vida do cidadão, das pessoas, para que possam ter os seus conflitos resolvidos em curto período de tempo, sem precisar demorar anos, às vezes, no inventário, no divórcio. E mesmo uma pensão alimentícia, né, que às vezes é tão necessária, e hoje a gente bem sabe, já desde a barriga, já pode se estar pedindo a pensão, né? Então tem essa notícia aí também, que não são todos que sabem, mas que é bom estar esclarecendo a população, que já pode ser pedida a pensão já desde da barriga. Tem uma questão que chegou pra gente pelo WhatsApp, do Ronaldo. Ronaldo. A audiência, né, de conciliação, ela tem um tempo, né, hora pra começar e hora pra terminar, e é muito interessante esse questionamento, né, Maria, porque às vezes a gente fala assim, muitas pessoas não chegam já com esse acordo pronto, começam a discutir na hora. Sim. Também não tem o dia inteiro para ficar esperando as partes resolverem, né? Até porque a fila anda e outras audiências estão marcadas também para aquele dia. Existe isso já programado também? Então, aí vai um pouco do meu feeling, né? Porque quando eu percebo que é algo que tá muito acirrado, a maioria das vezes, quando eu entro em contato já com a parte contrária, por exemplo, você me procurou querendo dissolver, vou dar exemplo que fica fácil da população, para dissolver a sociedade com o Cristiano. Eu já faço um contato preliminar com o Cristiano, então eu já deixo tudo meio que alinhavado. Então, quando a gente chega na mesa de conciliação, eu já tenho uma coisa alinhavada, uma coisa mais ou menos trançada entre nós. Porque se realmente eu deixar tudo para aquele momento, as audiências se encavalam e eu não consigo conduzir. Mas é muito importante, Ronaldo, que se eu achar necessário estender, eu marco uma nova sessão, uma nova audiência de conciliação, com um horário muito mais dilatado, tá? E disponibilizo o meu tempo quanto for necessário para que as partes possam, desde que queiram, né, estar chegando num ponto em comum, tá certo? Mas geralmente quando a gente chega na mesa, eu já tenho alguma coisa já desenhada, tá certo? É legal esse contato antes, né, Cris? Porque já sente e fala, ih, aqui vai moiar, hein? Vai dar a bucha aqui. Esse vai demorar. Vamos até afastar um pouquinho a cadeira na mesa redonda, porque senão esses dois vão se pegar aqui na audiência. Você sabe hoje. que eu me utilizo até, Kleber, de alguns... Tem um estudo de uma desembargadora até bem interessante,
não me recordo o nome dela agora, até peço desculpas por isso. Ela fez um estudo dizendo que a presença do açúcar, ela é muito importante para a gente chegar num acordo. Então, quando eu percebo que tá difícil, eu começo a oferecer balinha. Balinha. É um baleiro, Pega uma balinha. Tem um baleirinho ali também. E olha que costuma dar certo. E às vezes dá certo, abaixa ali o... Sai tomar um sorvete, Fica mais a cabeça. tranquilinho. E a presença do açúcar facilita bastante. Eu tenho utilizado, tem dado certo. Tem algumas técnicas que ninguém imagina, mas às vezes dá certo. Verdade, verdade. Doutora, Pois geralmente a audiência ela começa tensa, ou também já teve audiência que começou tranquila e depois os ânimos começaram a ser assim. Porque na verdade o que ocorre? Quando as pessoas vão lá é porque existe alguma diferença, né? Exato. E muitas vezes aquilo foi acumulando e as pessoas estão com uma diferença muito grande. Não é uma coisa tão comum para chegar na justiça porque não teve conversa, né? Então, tem alguns casos aí que chamaram a atenção, não citando, lógico, né, o caso em si, mas que talvez ia ser tranquilo e acabou realmente indo para o outro lado, e aí teve que realmente intervir ali. Ou geralmente, a maioria das vezes, como há esse contato anterior, ela flui tranquilamente. Como que é o dia a dia? Olha, muito bom, Cristiano. Então, pode acontecer de tudo. Por isso que é muito importante que o conciliador ele seja muito bem preparado, que ele esteja munido de todas as técnicas. A principal que eu entendo para uma situação dessa, como você colocou, chama-se rapport, que é a abertura, que é a sessão de abertura que eu faço. Porque quando eu percebo que existem os ânimos estão alterados, eu já coloco as regras daquela sessão. Principalmente o respeito mútuo, porque senão as ofensas acabam se tornando... Começa xingamento. Muito, Vai lá fazer um acordo, termina no outro processo, né? Exatamente. Então, acaba terminando em processo criminal. Então, é muito difícil isso acabar acontecendo, porque quando a gente faz uma boa abertura, uma boa sessão, um bom rapport, uma boa sessão de abertura, a gente consegue ter o controle daquela situação. Mas lembrando, ninguém tem a obrigatoriedade para fazer o acordo, mas a gente munido de todas as técnicas, de todas as ferramentas, a gente vai mostrando e conduzindo as partes. No caso da conciliação, eu posso até sugerir possibilidades alternativas de acordo. No caso da mediação, que são situações que envolvem família, né, pensão, que são relações continuadas, a gente tem todas as técnicas para fazer com que as partes sozinhas cheguem e entendam o melhor caminho para aquele conflito. Mas a sessão de abertura, o rapport que a gente chama, ele é fundamental, senão você não segura a mesa. Assim, não... Dá uma pancadinha na mesa para colocar as coisas em ordem. Imagino que tem gente que acha que tá no quintal de casa, né? Mas a gente, com uma boa abertura, a gente consegue segurar. Eu posso dar testemunho que eu já utilizei da Câmara, né? Sempre muito bem-vindo, Cris. Eu não cheguei a acessar o local, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, né? Por mais que você veja que uma pessoa, que você não concorde com a outra pessoa, você acha que ela não está eticamente... vamos dizer assim, atuando de maneira ética, tem um ser humano do outro lado e você precisa resolver aquela pendência, né? E brigar não vai resolver também. Então você chega lá, eu fui muito bem assistido, né, pela parte de advogado, né? Então foi muito bem elaborado e chegou, já estava muito bem desenhado, então foi muito bem. Lógico que às vezes chega na hora e tem algum detalhinho que precisa ser resolvido, né? E aí, mas eu vi que é muito mais ágil, resolve-se muito mais ágil a situação e o atendimento também foi espetacular. Então eu indico, né, para que as pessoas que precisem, porque é uma maneira de você resolver de maneira bem light, já faz antes lá, se você puder falar com o seu advogado, já resolve e tudo mais, né? E já chega com a situação já bem elaboradinha ali, eu acho que isso ajuda. É que nem todos os casos são iguais. Tem casos que são mais complexos, né? Então a gente não pode dizer que tudo vai ser de um jeito. Cada dia, para mim, é um dia diferente. Cada sessão é uma sessão diferente da outra, porque eu lido com um ser humano, seres humanos, e somos diferentes. As pessoas se comportam diferentes diante de conflitos, de situações, né? São pessoas que vêm de educações diferentes, então a gente precisa ter... Então, cada caso é um caso. Tem casos que são realmente mais delicados, tem casos que já são bem corriqueiros, que às vezes é um divórcio sem guarda, sem filhos, sem bens, sem dívidas, feijão com arroz, a gente costuma dizer. E
como a gente faz casos complexos também, com divórcios envolvendo alto nível aí, né, financeiro, de bens, de patrimônio, né? E tem casos complexos, onde envolvem crianças, que são casos delicados, a gente precisa ter toda uma delicadeza. E como eu digo, Cristiano, as pessoas os advogados são muito bem-vindos sempre. É um prazer poder atendê-los, a gente está sempre de portas abertas e tem essa benefícia aí tanto para a população querendo estar indo sozinha, ok, a CBMAC receberá com todo carinho, mas se quiser estar indo com advogado, serão todos muito bem recebidos e vamos estar resolvendo tudo na mesma agilidade, com a mesma presteza, tá? Sempre o atendimento, a gente procura tratar igual a todos, não fazendo distinção em nenhuma categoria que seja. São 5h53, nós estamos conversando com a doutora Maria Flávia Maiello Ferreira, né, que é a conciliadora, trazendo ótimos esclarecimentos pra gente. A gente vai dar aquele giro que você já está acostumado, né, saindo aqui da região central, indo lá pro Jardim Paraíso, com imagens em tempo real da câmera de segurança lá da lavanderia 5 ASEC, mostrando neste momento o movimento lá, o trânsito na Avenida Camilo Mazzoni, em frente ao número 1568, zona norte de Botucatu, Jardim Paraíso. Por um certo momento, Cristiano Alves, eu achei que fosse cair um pé d'água em Botucatu, porque começou uma ventania, verdade. Umas nuvens se aproximaram. Trouxe imagens aí de repente nuvens. A nuvem, ó, deu um descanso pra gente. O sol tá reinando aqui em Botucatu, olha que beleza. Filmei a nuvem lá no setor sul, fiz imagem de vários ali perto da Gastão da Alfarra, que a gente mostrou. Corri da chuva para chegar aqui. Cheguei aqui, saiu o sol. Você fez uma audiência de conciliação com São Pedro, Fiz né? uma conciliação. Deixa eu dar uma chegada lá primeiro, a gente entrou num acordo. Né? Eu falei, deixa eu primeiro trabalhar, ir embora. Depois aí, a chuva vem à noite, tá madrugada. Aí, gente, as câmeras da lavanderia 5 ASEC mostrando pra gente um movimento bastante tranquilo lá no Jardim Paraíso, nessa volta pra casa, né? Finalzinho de tarde, já quase início de noite aqui em Botucatu. Estamos conversando, né, com a doutora Maria Flávia, aqui falando a respeito dessas conciliações, dessas audiências, trazendo muitas informações. Tem uma participação aqui também pelo Facebook, né? A Fabiane mandando primeiramente boa tarde, né, doutor? E falando ótimos esclarecimentos. E a Daniele Campos também falando, utilizo a CBMAC para os acordos dos meus clientes. Então acho que é importante também, né, doutora? Claro, além de colocar à disposição o serviço, todo esse trabalho, mas principalmente esse retorno. Né? Tudo que vocês alcançam nesse dia a dia, que eu acho que é o mais importante de tudo. Kleber, né? Você tocou num ponto que mexe comigo. Realmente, eu chego a me emocionar muitas vezes, não deveria, mas acabo me emocionando. Chega ao final, às vezes, da sessão de conciliação, você recebe aquele abraço, embora estejamos em pandemia, mas às vezes é inevitável as pessoas, principalmente quando existem divórcios ou situações muito perturbadoras, elas chegam ao final da sessão, elas me abraçam, desabam a chorar, e ali eu acabo me emocionando junto, porque eu também sou um ser humano, né? A gente se comove de ver a emoção do outro, né? Então é muito bacana isso. Para mim, esse é o meu maior retorno, maior que o financeiro, com toda certeza, porque a gratidão das pessoas é ver a realização nos olhos das pessoas, saber que eu tirei um peso daquela vida, saber que aquela pessoa vai dormir aquela noite feliz, em paz, com um problema que tanto perseguia, virou a chavinha, resolvido. Né? Saiu um peso das costas, né? Saiu um peso das está costas. Anos ali, né? Exatamente. E a pessoa não consegue ser feliz, não consegue seguir vida. A gente não tem dimensão, mas às vezes as pessoas potencializam demais algumas coisas e aquilo vira um filme de terror mesmo, desencadeando doenças, como eu disse pra você. A doutora podia contar um caso que foi emocionante, né? Vamos pôr vida aqui no nosso programa. Teve um caso que a doutora acabou se emocionando, porque a hora que a senhora começou a contar, eu percebi que começou a vir imagens assim, né? Teve algum caso que emocionou muito? Um dos que mais me emocionou foi o da moça que estava em estado terminal, né? Que ela estava com câncer em estado terminal, que realmente eu não estava conseguindo, embora eu tenha, porque o conciliador ele tem que ser imparcial, neutro a todo tempo. A gente não pode tomar partido de nenhum lado, mas a gente tem a obrigação de entender se as partes estão entendendo o que está acontecendo, se elas não estão sendo hipossuficientes naquele momento, se elas têm clareza do que está acontecendo, porque elas decidem como bem entenderem. Então, aquilo me tocou muito, porque realmente, eu também tomaria a mesma decisão que ela, né? Mas eu só fui entender porque ela falou.
Então, aquele caso me machucou demais. Geralmente, quando envolve doenças, né? Pessoas com estado de saúde. Tem um senhorzinho que sempre me procura bastante. Ele tem um estado de saúde bem debilitado. E ele também, toda vez dá certo, ele chora, se emociona. E eu acabo me emocionando. E tem vezes de acontecer também, principalmente em divórcio, de eu perceber que alguma das partes não está totalmente disposta a separar. Não está, ainda existe paixão, existe sentimento, e muito sentimento, e aí você percebe aquela choradeira que, apesar de uma boa sessão de abertura, às vezes a emoção tá muito forte e você percebe que um dos lados tá ali meio que, tô meio que ele que quer, mas eu não quero, né? Então eu, percebendo isso, tendo esse feeling, eu sugiro para as partes pra gente interromper, para que eles saiam tomar um café, para que eles conversem melhor sobre aquela situação, que eles não tenham a obrigatoriedade de decidir naquele momento, e marco depois, deixo em aberto deles marcarem uma outra oportunidade, se assim entenderem. E muitas vezes eles fazem as pazes e não voltam, viu? Acho que precisa chegar no momento final para ver que agora vamos fazer as pazes mesmo e ficar juntos. Então tem casos de eu não conseguir conciliar. De conciliar, na verdade, o casal deles voltarem a viver felizes juntos, né? E eu fico muito feliz, porque é mais uma família aí recuperada, né? Isso é muito bom. E é duro, né, Nudo? Porque assim, toda vez que está envolvendo, seja uma audiência de conciliação ou trâmite, todo o processo judicial, né, pela demora, se não houve acordo, é porque teve algum problema. Isso. Né? Mas é legal quando a gente traz essa informação, porque querendo ou não, independente, né, se houve um primeiro acordo ou se alguma das partes não saiu totalmente convencida daquilo, mas falou, tá bom, não aguento mais, vamos fazer isso aí porque eu quero tocar a vida, né? Eu quero virar a chavinha e quero a partir de amanhã ter uma outra forma de pensar. Exato. Acho que o mais importante é isso, né? Porque esse é o principal papel aqui também do Estação Notícia e do 14 News, para trazer informação para a população, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas até saibam que existem as audiências de conciliação. Problemas financeiros, às vezes as pessoas querem resolver, porque eu preciso limpar meu nome para comprar um carro. É isso. Então ali ela procura a conciliação para tentar pagar da forma que ela pode pagar. Porque isso acarreta um outro problema depois, né? Outro problema. A bola de neve vira. Isso acontece muito, porque a pessoa às vezes quer adquirir novos bens e não consegue porque tá com o nome sujo. Então ela procura a Câmara, ela fala, olha, eu quero pagar essa dívida, eu consigo pagar X por mês, Maria Flávia. Olha, 99% a gente consegue fazer o acordo, a pessoa sai dali com o nome limpo e consegue já montar uma nova empresa, comprar veículo e mudar a vida mesmo, mudar a história, reescrever. Pois é isso, Cris, né? É mais um papel, né? Mais uma edição que cumpre o seu papel aqui do Estação Notícia, para trazer, claro que quando se fala, né, muitas vezes de audiência, de processo, nunca é muito legal, né? Porque sempre teve um problema, teve uma discussão, teve um debate, teve uma briga, enfim. Independente da resolução ou não, né? Se foi possível as partes chegarem ao consenso, mas cabe a nós sempre passar a informação, porque muitas pessoas, elas podem até saber que existe essa possibilidade, mas às vezes não sabem o caminho para chegar até vocês, né? É só acessar o site da CBMAC e entrar em contato pelo 14 997 45 30 45, www.câmaracbmac.com.br, contato@câmaracbmac.com.br, redes sociais, procura por Câmara CBMAC, que nós estamos à disposição aqui para resolver o problema de vocês, e se não for para resolver, para fazer voltar, né, e recuperar uma família aí. Pelo menos para tirar aquela vontade que você tem de matar o seu vizinho de uma briga, pelo menos isso, certeza, né, de sair puxando os cabelos aí. E ficam essas informações. Eu não tenho dúvida, né, que há muitos temas, né, detalhes que não foram abordados nessa entrevista por nós, porque são infinitos, né, dentro de uma audiência de conciliação, dentro desse trabalho feito pela Câmara, mas não vão faltar oportunidades, né, e até antes da gente entrar no ar, a conciliadora estava falando a respeito, né, de um projeto, de um trabalho belíssimo que está acontecendo já aqui em Botucatu, mas, né, tá segurando um pouquinho para que as outras partes envolvidas também possam participar, e a gente já reforça o convite, né, para quando já tiver na cara do gol aí a gente poder colocar os microfones do Estação Notícia à disposição, as páginas do 14 News, para que a gente possa divulgar mais um projeto belíssimo, mais um trabalho feito
à disposição de toda a população de Botucatu. Ô, Kleber, muito obrigada. Fui muito bem recebida por vocês aqui. Foi um prazer falar um pouquinho sobre os métodos adequados de solução de conflito. Agradeço ao Cristiano. As portas da CBMAC estão sempre abertas a vocês e a toda a população de Botucatu. Muito obrigada pelo convite. Nós conversamos aqui, né, com a Maria Flávia Maiello Ferreira, que é conciliadora, contou um pouquinho dessa história pra gente a respeito das audiências, de todo o trâmite, processo, como funciona, e fica à disposição, como ela já disse aqui, todos os contatos também. Se você tiver alguma dúvida, se você não tem advogado, você pode procurar diretamente a Câmara, buscar essas informações. Se já tem um advogado, o caminho também pode ser feito com essas audiências de conciliação. Mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Estação Notícia. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito obrigada. 6h03, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem mais informação, hein? Não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Só nas telas da Usina Multimídia você leva a sua marca para mais de 40 mil pessoas por dia. Isso mesmo, são mais de 25 TVs espalhadas em diferentes pontos de Botucatu e São Manuel. Pontos com um grande fluxo de pessoas, onde a sua propaganda é vista, longe da correria e do estresse. E claro, com a atenção máxima que ela merece. Academias, clubes,